Começamos o segundo bloco com a música Orquestra e Coral para Casamento Chique. Orquestra e Coral, Casamento Chique, com a música I Can You Feel the Love Tonight, autor Elton John. Vamos conferir. I can't surrender to the rush of day. When you're here, all belong is when can be turned away. And the changing moment, and it sets me through. It's enough for us very own just to be with you. It's where we are. It's enough for this world I wander on. There we go this far. And can you feel the love tonight? Now it's to the wild outdoors. When the rock is stuck on fire, beats and time we do. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. Bonito, mas corrigindo aqui o texto, não é? Eu não estou entendendo. I can you, não. Can you feel the love tonight? Ponto de interrogação. Pode você sentir o amor esta noite? Bom, vamos ao texto do segundo bloco agora. Nós estamos começando a informação sobre o nosso estudo sobre a Rerum Novarum. Georges Bernanos, francês, curiosamente um dos maiores representantes do pensamento católico do século XX, que morou aqui no Brasil, em Barbacena, durante algum tempo. É um dos grandes intelectuais, que tem uma pequena contribuição do Brasil também. Disse a respeito da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII. Ele disse isso num romance, num livro que ele escreveu. A frase dita é: pensamos ter sentido tremer a terra sob nossos pés. E esta frase foi colocada na boca do vigário de Torcy, ao seu confrade, na famosa obra
chamada a obra Diário de um Pároco de Aldeia, muito conhecida em todos os meios acadêmicos. Em francês, Journal d'un curé de campagne. No dia 15 de maio de 1891, era publicada esta famosa encíclica em que o Papa, pela primeira vez, reagia aos graves problemas sociais que o Ocidente atravessava com o surgimento da era industrial. Em vez de falar o Papa, é o papado, né? Porque não foi só o Papa da época, Leão XIII, mas foi a primeira vez que o papado reagiu diante dos desafios do mundo que estava começando, o mundo moderno, começando a era da industrialização. A Rerum Novarum mostra uma tomada de consciência da Igreja sobre uma nova maneira de desempenhar sua missão terrena. São 3 movimentos importantes nesta época. São 3 movimentos sociais e históricos que fecundam esta reação da Igreja: a Revolução Industrial, o liberalismo econômico e o socialismo. O sistema de acumulação de capital antecede a esses acontecimentos. A acumulação de capital tem início no comércio das cidades nos séculos XII e XIII, quando se multiplicaram as grandes cidades na Europa. Já no século XVI, na Inglaterra, surge a indústria têxtil, a indústria do couro e a primeira metalurgia. Esta nova classe empresarial, acumulando capital, suprime as antigas formas de agregação, os feudos, as vilas, que eram comunidades, especialmente na Alemanha, que partilhavam os frutos do trabalho, e organizações de agricultores de apoio à sua produção, e outras. Então, substitui isso e institui paulatinamente o que nós chamamos de liberalismo econômico, percebido como capaz de oferecer melhores condições de vida para todos. Vamos ver. Estas novas bases da organização da sociedade, tendo o lucro individual como motor da atividade econômica, tornará, inicialmente, possível o processo de industrialização que vai caracterizar o século XIX. Então, nós vamos recuperar um pouco aqui em resumo. O que nós falamos até agora? A encíclica surge no século XIX, mas os problemas que a encíclica quer responder, os desafios que nós veremos, estes desafios já foram preparados, já foram, de alguma forma, preparados desde o século XII e o século XIII, porque antes as coisas estavam muito concentradas na mão dos poderes absolutos do rei ou dos proprietários de terra, chamado feudos. Na medida em que surgem as cidades, já desde o século XII, surgem grandes cidades. É bom lembrar que grandes cidades aqui não são cidades com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de habitantes, né? A maior cidade até o primeiro milênio era Roma. Na verdade, tinha na época cerca de 1 milhão de habitantes. As grandes cidades são 500 mil habitantes, 100 mil habitantes eram consideradas grandes cidades. E estas grandes cidades começaram a ter um comércio. Então, o acúmulo de capital, ele começa a aparecer no comércio, principalmente no que nós chamamos nos burgos, na burguesia, a compra e venda. Esta compra e venda, principalmente de produtos agrícolas, vai começar a fazer com que haja uma acumulação de dinheiro na mão de alguns poucos. Nós vamos continuar esta reflexão. Daqui a pouco é importante nós lembrarmos também que
estes burgos têm uma série de elementos positivos. Claro, a saída para as pessoas na cidade vai ventilar mais as ideias. Mas vamos ver também um VT com o padre João Batista, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Mário Campos, que é uma paróquia que lida com realidades distintas. O homem do campo e os operários da grande cidade. Então, ele tem uma experiência prática. Aquilo que eu estou falando aqui é teórico e ele vai nos apontar algumas coisas do ponto de vista da prática. Vamos conferir. Aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Mário Campos, há uma mistura muito grande, porque nós estamos num contexto predominantemente rural, mas muito perto da grande metrópolis. Então aqui tem pessoas que trabalham no campo, mas também tem muitos jovens que trabalham nas indústrias. E eu venho de uma realidade rural também, experimentei a realidade rural, porque eu vim do sul de Minas, trabalhei com café e me estabeleci na região do Barreiro, que é uma região totalmente industrial. Então eu conheço bem essas duas realidades, contexto cidade com o contexto também do campo. E aqui eu vejo isso muito misturado. Isso reflete, é claro, na maneira da religiosidade do povo, tem alguns impactos. O povo do meio rural é um povo mais simples, um povo mais religioso, um povo que tem mais tempo, um povo mais próximo, que gosta mais dessa proximidade, desse contato. Um povo que conta os causos ainda. Então, a gente tem que usar mais ou menos a pedagogia de Jesus, a falar a partir daquilo que as pessoas vivem. E da cidade é um povo já que tem mais pressa, um povo que as coisas já têm que ser mais práticas. A igreja ela é uma formadora de opinião. Então a igreja, quando ela fala de modo a influenciar as pessoas também para que elas possam viver uma vida digna. Tudo aquilo que a igreja escreve, tudo aquilo que a igreja fala é para poder trazer a pessoa para uma tomada de consciência. Então, com a encíclica Rerum Novarum, com certeza, o objetivo da igreja e com outras encíclicas também é formar uma mentalidade de mais justa, mais fraterna e, com certeza, muito mais igualitária. Então, qualquer mudança de mentalidade, se não estiver pautada também nas virtudes daquilo que Jesus ensina, então não tem razão de ser. Então, tem que estar de acordo com a dignificação do ser humano. Porque aquilo que diz respeito ao ser humano diz respeito à igreja. Então, a igreja sempre vai trabalhar e sempre vai escrever as coisas e falar, ter essa voz profética, também no meio da sociedade. Sertanejo de coração, assim sou eu. Muito bem, nós vimos aí esses dois, por enquanto só um elemento, né? O século XII e depois no século XIX vai começar o fenômeno da industrialização. Nós voltamos daqui a pouco para continuar esta investigação sobre a Rerum Novarum. Daqui a pouquinho.